com isso aqui a gente fecha essa questãozinha, tá, da evolução humana. Tá? Agora a gente vai partir para uma outra visão aqui, que é como a pré-história está dividida em termos de periodização. Tá bem? Então vamos... Achei a caneta agora. Aqui, ó. Você olha a cabeça, né, deles. Ó. Como é diferente a cabecinha de um, a cabecinha de outro e a cabecinha de outro. Tá? Bueno. Então agora nós vamos para os períodos da pré-história. Bom, nós estamos estudando a história. E, né, ao estudar a história, a gente vê que há toda uma divisão. A história está organizada. Os historiadores, né, eles organizaram a história em períodos para que, né, fique mais fácil de entender. Normalmente, às vezes, lá no início, assim, as pessoas não têm uma noção muito boa, vocês pensam assim, mas a história é aquela coisa chata que fica falando de coisas muito antigas e tal, né, que não faz mais sentido, etc, etc, etc e tal. Bom, até pode ser, né? Mas o que é importante a gente levar em consideração aqui é que a história ela é uma ciência que ela é investigativa, como todas as outras ciências, né? Ela investiga. E que ela é importante para se ter uma noção de como nós chegamos até aqui como seres humanos, entendeu? Essa nossa longa caminhada que nós temos. Tá? Então, a história costuma ser dividida em períodos. Então, a própria pré-história também. Vocês vão lembrar lá na aula que eu falei, na aula anterior, que eu disse, bom, a pré-história remete ao anterior da escrita. Se passa, imagina-se, é errado, eu vou explicar por que é errado, mas imagina-se de forma assim mais bruta, que a história só existe a partir do momento em que o homem passa a registrar, a escrever, a ter domínio de um alfabeto. Tá? Mas não é bem assim. Vou mostrar para vocês por que não é bem assim. Mas essa divisão da história foi feita em cima desse pensamento aí, que hoje já não é mais utilizado. Tá? Então, pré-história. Na periodização tradicional, é, né, a fase da história que se estende do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Então, tudo aquilo que a gente viu, tá? Toda essa linha evolutiva, ela é considerada pré-história, até a invenção da escrita. Aí que eu disse para vocês, por que é errado hoje em dia? Porque esse termo, tá? Ele nos induz a pensar, tá, que os povos, né, que só os povos que conhecem a escrita têm história, que não é verdade, entendeu? Porque tu dizer que um povo, só porque o povo não tem escrita, não conhece a escrita, ele não tem história, e a cultura dele, né, e aquilo que ele produziu, provavelmente não registrou, mas aquilo que ele produziu, que foi passado de pai para filho, aquela herança, aquela tradição, isso também é história. Mas, né, na época em que foi feita essa divisão aí, isso aí lá no século XVIII e tal, se acreditava muito nisso, se levava em consideração. Hoje, né, os historiadores eles deixam essa divisão assim, mas fazem isso que eu estou dizendo aqui, né? A gente sempre mostra que povos que mesmo não tendo o domínio da escrita, têm cultura sim, e tem história. Pode só não estar registrada nos livros, mas tem história e isso é história. A cultura, a tradição, o modo de fazer alguma coisa.
tá bem? Então, além disso, então, mas se definimos que história é a experiência humana no tempo, então a história é desde o surgimento das primeiras espécies do gênero Homo na Terra há cerca de 2 milhões de anos. Então, né, isso basicamente é o pensamento que se segue hoje, a forma mais correta de pensar assim. Então, desde o momento em que o homem produz algum tipo de cultura, que o homem fabrica alguma coisa, que ele vai criando um jeito de fazer, isso tem história, isso é cultura, e isso é importante ser levado em consideração. Tá? Então, nós temos a divisão dos períodos aqui. Tá? E o que é essa divisão? É a divisão da pré-história. Tá? Então, aqui, ó, a pré-história costuma estar dividida assim: paleolítico, mesolítico, neolítico, idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro.